A paz. Aqui nós vamos hoje falar do livro de Lucas, que tem um capítulo que fala praticamente das 3 parábolas: a dracma perdida, o filho pródigo e a ovelha que se perde. Vamos começar pela ovelha que se perde. Às vezes a gente vive meio a multidões, ouve muitas coisas, muitos ensinamentos, muitas heresias. E com o passar do tempo, as coisas não vão acontecendo do jeito que foram profetadas, não são profecias, a gente não lê a Bíblia, a gente não busca na palavra o alimento essencial para o nosso crescimento espiritual e, sem menos perceber, estamos perdidos ou nos perdemos. Nessa parábola, o pastor larga as 99 no lugar reservado e ele corre atrás daquela uma que havia se perdido. E hoje nós não vemos isso, porque muitos já pregam que a ovelha saiu da igreja, a ovelha se perdeu, que ela que se vire para lá. No momento que as coisas se apertarem, ela volta. Mas não é esse o ensinamento que Cristo deixou nesta parábola. Vale você voltar, vale você ir buscar essa ovelha. Você não sabe por que ela se perdeu, você não sabe qual foi a palavra que machucou ela, você não sabe se foi você mesmo quem machucou essa ovelha. Muitas das vezes eu ouvi dizer que bancos da praça têm mais lugares para se sentar do que o banco da igreja, para você ter noção. Praticamente eu já fui convidado várias vezes a sair da igreja e ir para o banco da praça. Você imagina se eu tivesse saído, alguém iria atrás de mim? Não iria. Nunca perguntaram como que eu estou, nunca perguntaram como que eu estava, porque nós vivemos num momento de protecionismo. Líderes pregam a favor deles mesmos, porque a palavra diz que nós não podemos ir contra nossos líderes, mas a mesma palavra ela diz: líderes, cuide bem das suas ovelhas. Ai dos pastores que espalharem e dispersarem as minhas ovelhas. Mas é muito conveniente eu, como pastor, pregar que as minhas ovelhas elas não podem falar. Quem foi que disse que pastor é inquestionável? Quem foi que disse que líder é inquestionável? Nós não vivemos numa dinastia. Nós vivemos numa democracia, numa teocracia, onde tudo pode chegar e ser conversado. Porque se eu estou errado, vamos conversar. Se o pastor chama uma ovelha, chama um membro para conversar, que se chama de, me falhou a memória, de gabinete. Por que uma ovelha não pode chamar um pastor, chamar uma liderança num canto, não fazer passar vergonha, ser inteligente, ovelha? Você está errando nisso. Você está falando assim, você está agindo assim, não é dessa forma. E o pastor ou líder inteligente, ele vai observar, ele vai ouvir. Ainda que o seu orgulho não permita ouvir de uma pessoa menor que ele, na hierarquia, não que sejamos um maior nem menor do que o outro, somos todos iguais diante de Deus, mas muitos, o seu orgulho não deixa. Porque uma coisa você precisa entender: o reino não é nosso, o reino é de Deus. Todos fomos chamados com um propósito, todos temos um chamado. Não existe dentro de um templo ninguém melhor do que ninguém. Um prega, outro canta, outro toca bateria, outro toca guitarra, outro mexe no instrumento de som, mas todos nós temos um chamado, todos nós somos importantes. Mas o que está acontecendo? Estão pregando doutrina de prosperidade, estão pregando doutrina de libertação, esquecendo que a palavra que liberta, estão pregando festas, estão criando jeitinhos para ganhar os jovens. Hoje a igreja está vivendo de qualquer jeito, o pecado já está dentro da igreja, a lascívia, a luxúria, a modernidade já está dentro da igreja. Não precisa você sair da igreja para cometer pecado. O pecado já está dentro da igreja. Isso lá em Apocalipse você vai entender.
E isso lá em Apocalipse você vai entender. Que quando Jesus falou para João sobre as 7 cartas para as 7 igrejas, cada uma estava em um delito, estava pega em um delito. Só uma que não estava. É a igreja inchada. É a igreja que abraça tudo, a igreja moderna, holofotes. Quem louva deixou de ser adorador para ser artista. Quem prega deixou de ser ensinador da palavra para ter agendas. Que agendas dá dinheiro, dá retorno. Nada contra que você fez teologia, nada contra que você quer retorno. Mas a Bíblia diz, dê de graça o que recebeu de graça. Tudo bem, seu curso de teologia custou R$2.000, R$3.000, às vezes R$500 por mês. O meu não foi tanto assim não, mas tem gente aí que fala que é caro, muito caro. Mas o estudo é investimento para mim. Não é um investimento para o reino, é um investimento para mim. O reino precisa de excelência, que você faça as coisas com excelência. Mas é um investimento para mim. Eu aprender o português, aprender uma oratória, aprender um idioma, é um benefício para eu me comunicar com as outras pessoas. O reino não precisa disso. O reino não pede isso. O reino pede simplicidade. E essa ovelha, o pastor correu atrás dela, achou ela perdida, trouxe para o aprisco, trouxe para o rebanho novamente. Você, pastor, tem ido atrás da ovelha que tem se desgarrado da sua denominação? Ou você é mais um desses que diz assim, ela saiu porque ela quis, ela conhecia a palavra, ela largou porque ela quis. Você nunca foi do mundo, não? Você nunca viveu as concupiscências da carne? Você não sabe que a carne milita contra o espírito dia e noite? E se não tiver um bom pastor, um bom líder para ensinar, que levar a palavra com sabedoria. E você, membro, se liga nessa. Não deixe por menos. Se for pregado para você duras palavras que não for salpicadas de misericórdia, isso não é para confrontar o teu pecado. Isso é para te humilhar diante da igreja. E falando em libertação, não fique atrás de palavras de eis que te digo. Muitas das vezes eis que te digo é apenas eis que te digo. Deus mesmo não disse nada. Deus me revelou. Muitas das vezes Deus não revelou nada. Mas você está indo atrás disso. Então você ouve isso. Porque você quer ouvir isso. O teu nível de carência se tornou tão grande, o nível de carência da humanidade se tornou tão grande, que é muito mais fácil ouvir um homem, quando eu digo é genericamente, um homem falar, eis que te digo, Deus me revelou isso, você vai ter isso, você vai ter aquilo, do que eu ler as escrituras, onde todo o ensinamento de libertação está ali. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não é culto de libertação. Porque se você prestar atenção, meu irmão, você que é líder de qualquer igreja, de qualquer templo, a palavra culto vem de cultuar. Não se cultua a libertação, cultua um Deus. É Jeová, é Jesus, é Deus, o Criador de todas as coisas. Ele é digno de adoração, ele é digno de louvor, ele é digno de toda adoração. Então, se você saiu da sua casa para cultuar, cultue a Deus. Não cultue quem esteja precisando de libertação. É por isso que tem culto de doutrinas. É por isso que existe culto direcionado a doutrinas da palavra, para que a pessoa vai conhecendo a palavra e ela vai se libertando. Tem gente que diz aí que a Bíblia diz assim, vem como você está e permaneça. Não diz. É mentira, te ensinaram errado. A Bíblia diz, venha como está. Venha você que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Não diz, venha como estáis e permaneça como estáis. Vem todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Isso é libertação.
Isso é palavra, é conhecimento de palavra. Se você quer ter uma igreja sadia, se você quer ter um corpo eclesiástico sadio, pregue a palavra. Esse negócio de gritinho, esse negócio de giraia, eis que te digo, está confundindo muita gente. Está confundindo muita gente. Tem muita gente se deixando levar por eis que te digo, que nunca acontece. Não digo que no meio desses eis que te digo, Deus também não use. Deus usa sim. Deus não mudou. Quem mudou somos nós, porque a razão pela qual eu busco a Deus se tornou diferente. Eu vou ao templo buscar o eis que te digo. Eu não vou ao templo buscar a palavra. Eu não vou ao templo aprender da palavra. Eu não vou ao templo para as 2 horas que me foi dada para ali eu adorar a Deus. Eu não vou ali adorar a Deus. Eu vou ali em busca de alguém que diz ter esse dom de eis que te digo, que diz que ter esse dom de revelação. Não que Deus não revele, Deus revela a quem Ele quiser. Ele não é obrigado a revelar em um dia que eu determinei. Ele não é obrigado. Isso tem a ver com as ovelhas perdidas, sim. Porque muitas ovelhas perdidas tá fazendo igual aquela mulher de Eliseu. Quando Eliseu foi chegar para ela, porque ela sabia que Eliseu era um homem de Deus. Mas o que ela disse quando Eliseu falou assim, em um tempo determinado tu estarás com um filho. Ela, meu servo, meu homem de Deus, não minta para a tua serva. Não é que ela não acreditava que ele era homem de Deus. É porque ela já estava cansada de ouvir profetada. Eis que te digo isso, eis que te digo aquilo. Até porque ela é a primeira mulher da Bíblia que é dita que a esterilidade não era dela, era do marido, que era velho, ela era nova. Então ela já estava cansada de ouvir uma pessoa dizer, eis que te digo que Deus vai fazer. Mas não era Deus que falava. Só que ela não ia, na cabeça dela, adivinhar que aquela pessoa, tipo Eliseu, naquela hora, também não estaria fazendo da mesma forma. Embora ela acreditava que ele era realmente homem de Deus, tanto que ela hospedou ele na casa dela. Porque eu não vou hospedar qualquer um dentro da minha casa, por achismo. Eu não vou hospedar qualquer um na minha casa, não. Jamais. Ainda mais que eu não sei quem é. Ah, mas você é cristão, cristão tem que ajudar todo mundo, sim. Mas aonde que está na Bíblia que diz que eu tenho que ajudar todo mundo? Porque tem gente que não quer ajuda, não. Tem gente que te pede alguma coisa, você dá essa coisa que eu não vou dizer o quê, e a pessoa, na sua ausência, ainda chama você de bobo. Porque vai para o primeiro bar. Vai para o primeiro bar. Você deu, tudo bem, a Bíblia diz que essa mão deu, que essa não saiba. Mas você precisa saber quem você tem que ajudar. Tem muita gente aí precisando realmente de ajuda. Muita gente. O nosso país é carente de ajuda. Nosso país de norte a sul, de leste a oeste. Tá precisando, tem gente precisando de ajuda. Tem gente que vive abaixo da miséria. Você consegue imaginar o que é uma pessoa viver abaixo da margem da miséria? Que para mim miséria já era o tudo, mas existe ainda uma margem abaixo dela. Então vamos nos atentar qual é o problema que está acontecendo no teu templo que as ovelhas estão indo embora. Ah, elas estão indo porque ela quer. Você não foi chamado para julgar, você foi chamado para ensinar. O julgamento é a palavra. A palavra que julga, a Bíblia diz, a palavra diz bem claro. Aquele que crê é salvo. Agora, aquele que não crê já está condenado. Não disse, você tem o direito de ler a Bíblia e condenar. Ah, já foi embora porque já foi tarde. Nunca esteve. Você está em lugar de juiz agora? Nunca esteve? Eu cansei de ouvir isso. Não para mim, mas eu já cansei de ouvir de outras pessoas. Saía hoje, amanhã no culto, já era isso. Fulano de tal foi porque já nunca esteve.
Você vê o coração dos outros? Pelo menos a Bíblia que eu leio, que é a mesma que você lê, talvez você esteja precisando ler mais, ela diz que o único que sonda o nosso coração é o Espírito Santo. Ele é o único que nos convence do juízo, do meu pecado e da justiça. Tem gente que diz assim, se desviou, perdeu o Espírito. Como que vai perder o Espírito Santo? Se é ele que te convence. Uma vez eu desviado, perdi o Espírito Santo, nunca mais eu vou me convencer dos meus erros. Eu nunca mais volto. O Espírito Santo toca uma vez. Então não fique esperando, ovelha perdida. O Espírito Santo te tocar de novo, não. Volte enquanto é tempo. Templos tem aos montes. Então, se você não se sente bem em nenhum, vá com as suas próprias pernas. Se não der para correr, anda. Se não der para andar, se arraste, mas não fique parado, não. Está chegando a hora. O final está chegando de todas as coisas. As coisas só estão se apertando. As coisas, cada dia que passa, está apertando mais. Não é apertando para ninguém entrar em desespero, não. É apertando para quem tem o Espírito Santo entender o relógio de Deus. Agora vamos falar do filho pródigo. Aquele filho que achava que tinha direito à herança de um pai vivo. Ele saiu. Gastou tudo. Tem gente que diz que ele sentiu saudade. Ele não sentiu saudade, não. Ele sentiu falta da mordomia. Porque o único emprego que ele conseguiu achar foi cuidar de porcos. E a comida, a ração que chegava para os porcos, em bolotas, aqui estão os principais resultados da pesquisa. Ele sentiu vontade de comer aquilo ali. Ele sentiu vontade de comer aquilo ali. Mas aí ele lembrou, poxa, os jornaleiros do meu pai têm mais privilégio do que eu. Ele vai e volta. Você acha que o pai se comportou como um pastor que diz assim, eu não vou atrás da ovelha? Não. O pai, quando soube do filho que já estava, o pai já vigiando, ele olhou o filho de longe, já mandou buscar anel, já mandou buscar sandália, já mandou buscar roupa e entregou o filho. E mandou matar a novilha cevada e mandou fazer uma festa e convidar os amigos do filho. Aí que chegou o mais velho. Sempre tem um invejoso no meio de nós. Chegou o mais velho e disse o quê? O que está acontecendo? Que festa é essa? Ué, mas não era ele o de dentro de casa? Não deveria ele ser o primeiro a saber o que estava acontecendo dentro da tua casa? Mas ele foi perguntar aos criados o que estava acontecendo. Ah, o teu irmão que tinha ido embora voltou. Ficou irado, invejado. Poxa, pai, eu o tempo todo com o senhor nunca matou um boi. Nunca matou uma ovelha para mim. O pai vai falar para ele assim, meu filho, tudo que eu tenho, tudo é teu. Se você não, em outras palavras, parafraseando, se você até hoje não fez uso disso, a culpa não é minha, é tua, que não se sentiu dono, que não se sentiu possuidor disso. Muitas das vezes somos nós que Deus chama para uma obra ou chama para sermos salvos. A palavra diz os nossos direitos e nós abdicamos dele por não acharmos que nós somos merecedores. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele disse, todas as coisas estão consumadas. E foi embora. Pai, eu entrego a ti o meu espírito. Tudo foi consumado. Tudo que faltava ser feito, ele fez. Ele levou sobre ele as nossas dores, as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas doenças. Ele levou tudo sobre ele. Você imagina um homem só levar isso tudo da humanidade inteira, dos que já morreram, dos que estão vivos, dos que estão por nascer, antes dele voltar. Você imagina tamanho sofrimento de Jesus. Mas ele levou sobre ele tudo. E ele falou
tudo que você quiser, pede ao Pai, em meu nome receberás. Outra passagem. E se pedir e não recebeis, é porque pediu mal. Muitas das vezes eu peço para o meu deleite. Eu peço para mim. Quando eu peço para mim, para o meu deleite, porque eu quero mostrar para o irmão que eu posso ter, às vezes eu não recebo. Porque eu não pedi só pela minha necessidade. Eu pedi para mostrar para os outros que eu também posso. Entendeu? Eu também posso. E não foi para isso que ele falou. Ele falou: todas as coisas que você pedir em meu nome, você vai receber. Mas tem uma passagem na Bíblia que essa semana eu ouvi, eu já leio ela há muito tempo, e me chamou a atenção. Eu quero deixar nesse vídeo. Não vou deixar esse vídeo muito longo. Outra hora a gente vem com esse assunto. Se você gostar, você pode deixar seu like, pode deixar seus comentários e perguntar, me lembrar que eu vou falar. Que a Bíblia fala que buscai primeiro o reino e a justiça de Deus. Certo? Aí fala assim: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia não diz buscai primeiro o reino de Deus, que todas as coisas. Que aí todas as coisas estaria englobado tudo que eu acredito. Eu busquei primeiro o reino de Deus, eu estou indo às consagrações, eu estou buscando a Deus, eu estou lendo a palavra, eu estou jejuando, eu estou adorando a Deus. Então todas as coisas vão me ser acrescentadas. Aí começa a falhar, eu começo: poxa, Senhor, jejuei, consagrei, li a palavra e nada. Eu começo a botar a culpa em Deus. Mas por quê? Interpretação errada da palavra. Buscai primeiro a justiça e o reino, e todas estas, a justiça do reino. Buscai a justiça e o reino. Todas estas, justiça e reino, vos serão acrescentados. Porque a Bíblia diz que é muito bom você buscar a justiça. Que venha a nós o reino de Deus. Não foi essa a oração que ele ensinou? Pedir o reino de Deus e a sua justiça. Então, meus irmãos, que eu tenha sido, posso ter me estendido um pouco, mas que eu tenha sido sucinto nas 3 parábolas. Eu espero ter explicado direito, mas se faltei em alguma coisa, você pode perguntar, pode deixar nos seus comentários, que com certeza, eu trarei de novo esse assunto, a gente explica. Você pode deixar comentário que eu explico. Se você não entendeu de novo, eu explico de novo. Se você achou que eu falei errado, a gente vai chegar num consenso, que a palavra diz que todas as coisas contribuem, não existe várias interpretações. Se existe várias interpretações, não é do Espírito Santo. Eu posso entender hoje de uma coisa de um jeito, você entender de outra, mas no final elas precisam convergir, não divergir. Se houver divergência, não é do Espírito Santo. Se tiver convergência, é do Espírito Santo. Eu posso não entender uma vírgula, eu posso não entender de uma palavra, e você falar assim: Josemar, aquela palavra que você disse não significa isso, significa aquilo. Eu falei: mas aí essa outra palavra que você falou não muda muito o contexto. Então isso é consenso. Eu posso falar uma palavra diferente da tua, mas não mudar o contexto. Mas eu posso falar uma palavra que não tem nada a ver e divergir. Então eu não entendi. Então não foi do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos um final de sábado na presença do Senhor, que assim vira o domingo, porque a gente tem mania de falar tempo, mas para Deus não existe tempo. O tempo foi estabelecido pelo homem para contar todas as coisas, porque senão a gente teria se perdido.
eu não saberia que hora que eu teria que acordar para ir para o trabalho, eu não saberia a hora que eu teria que sair do trabalho vindo para casa, eu não saberia a hora que eu teria que adorar. Na verdade, adorar eu tenho que adorar todo instante, não é só dentro do templo. Adorar em espírito e em verdade. Então, todo momento que eu estou vivo, eu preciso adorar a Deus. Curte, comenta, compartilha, para que o YouTube entenda que é importante que outras pessoas saibam que o YouTube... Porque o YouTube não vai entender o que eu estou falando. Isso é fato. Mas uma vez você curtindo, uma vez você compartilhando, ele vai entender que o assunto é bom. Entendeu? Ele vai entender que o assunto é bom e ele vai oferecer isso para outras pessoas. Mas se apenas você assistir no mínimo 2, 3 minutos, ele vai entender que eu falei nada. E ele não vai levar esse assunto para mais ninguém. Entendeu? Deixa seu like, deixa sua curtida. Preciso de vocês. Tenho certeza que hoje você aprendeu um pouquinho mais. Não que eu seja melhor do que você, mas eu tenho certeza que você aprendeu um pouquinho mais. Amanhã você vai estar me ensinando, com certeza. Profetizo que hoje você vai se levantar da sua procrastinação, você vai se levantar da apostasia, você vai adorar o único Deus, que é Criador dos céus e da terra. Não faça como Acabe, que levou toda uma sociedade a adorar outros ídolos. Não faça como Jezabel, que intentou matar o profeta de Deus, e você já sabe no que deu. Então, que todas as vezes que a gente for falar de Deus, sempre tenha um gostinho de quero mais. Não a sensação de que tá falando demais, já me enjoei. Entendeu? Vamos louvar a Deus juntos, vamos agradecer a Deus juntos, que o Espírito Santo de Deus, neste momento, adentre o seu lar, adentre o seu coração, adentre os seus pensamentos controversos, que nesse momento o Espírito Santo de Deus restaure a tua espiritualidade com Ele, porque Ele não te abandonou, Ele nunca vai te abandonar, até que todas as coisas se confirmem, até que Cristo volte, Ele não vai te abandonar, mas Ele só vai entrar na tua vida, Ele só vai atuar em áreas na tua vida que você permitir, porque o único que veio matar, roubar e destruir é Satanás, mas o Espírito Santo, ele é manso, ele é humilde, ele está pronto a te ajudar, ele está pronto a te levantar, ele está pronto a caminhar contigo. Como eu falei a princípio, se você não aguenta correr mais, se você não aguenta andar mais, se arraste, mas não fique parado. Tem templos espalhados por todos os lugares, tem rua que tem até mais de 10. Se você não concorda com uma coisa, tem outro. Tem outro e outro e outro. Mas não fique parado. Essa história de que macaco que pula de galho em galho acaba caindo, isso daí também é mensagem do diabo. Você não é obrigado a ficar em um templo que você não quer. Você não é obrigado a ficar em um templo que pregam coisas que não condizem com a palavra. Se você não quer contender com um homem, saia. Não estou dizendo para você sair da sua igreja, não, do seu templo, não. Eu estou dizendo que você não é obrigado a congregar onde você não quer. Isso não é macaco que pule de galho em galho, não. Você quer o melhor para você, você quer aprender com a palavra. Você quer aprender com a palavra. Eu já fui tolhido disso. Eu não recebo oportunidade para subir em púlpito, eu não recebo oportunidade para pregar, porque eu fui tolhido. Porque eu não sou de ficar falando heresias. Eu não sou de ficar falando que o povo quer ouvir. Você vai ter um carro, eu vejo uma chave de casa. Você vai ter um casamento. Eu não falo sobre isso, eu falo sobre a palavra. Eu não grito, eu não pulo. Batismo com o Espírito Santo é coragem, é amor, é mansidão. Tem tanta gente que fala em mistério, sapateia, pula, mas não tem paciência de conversar com o teu irmão. Dentro dos templos passa e vira a cara para o outro. Que Espírito Santo é esse que você recebeu? Eu nem ia entrar nesse mérito, eu já ia terminar.
Mas que Espírito Santo é esse que você recebeu? Que você não tem coragem de olhar para o seu irmão com amor? Você nem olha no teu irmão mais. Você não sabe nem quantos irmãos tem dentro da tua igreja, dentro do teu templo, que dirá no meu. Eu fui tolhido disso. Não me dão oportunidade, porque tem medo do que eu vou falar. Eu não falo de mim, eu falo da palavra. O que Deus mandar eu falar, eu falo. O que Deus me der na palavra, eu falo. Eu não estou aqui para agradar homens gregos e troianos. O meu chamado é agradar a Deus. É falar da palavra de Deus. É falar do evangelho, as boas novas, que converte o homem do seu pecado. Que atua para a conversão. Como eu falei também a princípio, o pecado está dentro dos templos. É isso que está te abafando, te tolhindo, te impedindo de dizer a verdade. Por quê? Porque o que antes era pecado, hoje já não é. Hoje as igrejas estão protestando contra outros pecados, mas amanhã esses pecados que a igreja está protestando vão aceitar de boa e já não vai ser mais pecado. Porque é pecado por adaptação. Já ouviu a história da rã? Dentro de uma panela de água fria, se sente confortável, a água vai aquecendo, ela se adapta, está confortável, a água aquece mais um pouco, ela se adapta, está confortável. Mais um pouco, ela se adapta, ela está confortável. Quando a água vai entrar em ebulição, que ela vê que se ela não pular, ela vai morrer, ela já não tem mais força. Assim somos nós, meu amigo. Assim somos nós, meu irmão. Pecado por adaptação nos mata. Quando você abrir o olho e ver o que você está fazendo, eu ver o que eu estou fazendo, não agrada a Deus, pode ser tarde demais. Eu já não vou ter mais força para sair desse pecado. Então, se a palavra diz que você está pecando nisso, você está pecando nisso. Se a palavra diz que você pode fazer, você pode fazer. A palavra só te respalda no que ela te garante. Ela só te garante no que ela te respalda. Se você está debaixo de uma palavra, de uma promessa, viva a promessa de Deus dentro da palavra. Louvado seja o nome do Senhor por essa manhã. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu creio que vocês vão ouvir esse vídeo até o final. Eu creio, porque temos muito mais coisas para conversarmos e Deus vai abençoar poderosamente todos nós. Ah, que Deus possa. Não, Deus não possa. Deus pode todas as coisas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus salve a nossa família, que Deus mostre para a nossa família, para os nossos vizinhos, através de nós. Jesus é o caminho, mas nós somos a placa. Não adianta eu pregar que Jesus é o caminho e a minha placa é negra. Ninguém vai seguir Jesus por causa de mim. Então, Jesus é o caminho, mas eu sou a placa, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz. Eu sou o sal da terra e a luz para o mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.